Eu tenho grande prazer em introduzir o professor Michel de Loutre, que está aqui a visitar Angola para umas semanas, na base de um convite do IOM e das Nações Unidas para participar e liderar um estudo sobre a migração, que é o mandato do IOM, nas aspectos da justiça climática. E o professor Michel é de facto, diretor do Instituto do Ambiente, Justiça e Ambiente, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e está a liderar esta iniciativa cá em Angola com o IOM. Essa palavra para o senhor. Obrigado. Eu não estou o líder. O líder é uma colega que se chama Sina Volde, de Etiópia, mas faz pesquisa na Universidade de Milão e está na residência na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Eu vou tentar. I'm going to try to share the link with you right now because it's not letting me download it. Because the screen sharing is not working very well. Okay. Qual é o seu WhatsApp? Whatever. 938 50 26 69. Isso. Sim. Almost. Go with all that. Yeah. Ok. Você tem a ligada vai estar muito grande, né? 30 megabytes. Ok. Ok, so vou começar a falar. Eu gostaria. I gostaria I can speak Spanish too. Desculpa, eu falo portunhol, mas eu gostaria de responder a vossas perguntas também. Eu vou dar um pouco de história e do meu trabalho e dar uma perspectiva sobre a justiça climática. Eu fiz a primeira dissertação no mundo sobre o tópico de justiça ambiental nos Estados Unidos nos anos 80 e também trabalho sobre a climática desde 85 também. Perfeito, obrigado. E eu posso controlar com isso? Ou... Sim, tá bom, ok, perfeito. Ok. E começou o trabalho... Okay. Yay! All right. Okay. E eu pessoa eu trabalho de justiça climática com Wangari Maathai e uma mulher indiana. Você conhece a Wangari Maathai todos? É uma mulher do Quênia que tem a prêmio do Nobel da Paz. É uma política morreu como há 6, 7 anos, muito conhecida por suas políticas em Quênia e também por suas trabalho com algumas da Quênia também. E também trabalho com uma mulher da Índia que se chama Sunita Narain, que é toda a história de vida pública tem no centro de pesquisa ambiental no Índia, é muito progressiva politicamente e inteligente também. E trabalho com ela também. Ok, so vou falar da clima e justiça. Acho que era isso. Eu vou sair da meeting aqui. Ok. Vou falar da justiça ambiental. Dar uma introdução. Estamos aqui no país trabalhando num projeto internacional em México, nos Estados Unidos e Angola.
sobre a migração climática, que vou explicar um pouco mais tarde na discussão. Ok, as slides. Diapositive. As diapositivas estão em inglês, desculpa, mas ok. So, para definir a justiça ambiental, essas são perguntas. Eu não vou responder a todas as perguntas, mas são perguntas que necessitam discutir para entender a justiça ambiental. Eu não vou discutir todas essas perguntas, porque é uma tópica enorme. Mas para dar um pouco de história, veja, esses dados são de 2020. Isso é a total emissões de greenhouse gases, de gases de estufa, sim. Sí. Ok. Invernaderos. Sí, en el mundo cumulativo, en 2020 los Estados Unidos están responsables por 30%, los europeos por 27%, el resto del mundo por 44%. Entonces, ya un problema de justicia, que el problema está con 6% de la población en los Estados Unidos, 30% de las emisiones. China ahora está a 15% del mundo. 15% históricamente agora. Total, isso é total. São todos os problemas que temos, a responsabilidade está nesta imagem. Para dar exemplo da justiça, a parte negra dessa carta de image, dessa imagem, são as emissões da Europa, que a Europa hizo quando they had a delay in meeting their Kyoto targets. Atrasaram no atingir as metas de Kyoto. De Kyoto, em 2012. Essa parte negra representa um acidente europeu de ter 2 ou 3 anos de atrasos, mas isso também é o mesmo que as emissões de toda a Índia por 40 anos, para ver a desproporção da coisa climática que se faz. Ok, so, historicamente, necessitamos recordar-se da história da produção econômica no mundo até 1800, a produção 70% da produção mundial foi na Índia e China, e depois colonialismo. E depois agora está a oeste, e estamos em um período de crescência da produção da China e da Índia mais uma vez, mas regressamos à proporção da produção global que tinha historicamente por muitos anos antes disso. E também da perspectiva da população, dizemos, por exemplo, que há uma explosão de população no mundo não europeu, mas verdade é que há 400 anos, 80% da população foi na África, na Ásia, e estamos regressando a essa proporção. A explosão da população foi na Oeste, na Norte América. Esses são dados fundamentais para entender as perguntas de justiça e os debates que temos. É uma história que o presidente Obama, quando os Estados Unidos regressaram ao processo internacional em 2009, dizem aos chineses, pergunta aos chineses por que não dão crédito nos alemães, porque os alemães são muito por a climática, e os chineses dizem, não, obrigado, não vamos fazer isso. E o que eu não compreendi Obama é que se China diz a Alemanha bravo, eles também estão dizendo que uma cidadã de Alemanha tem 40 rights, direito a 40 mais da atmosfera que os chineses.
Históricamente, un alemán teórico ha usado 40 más de capacidad de la atmósfera para tener esos gases que un chinés. So, los chineses no están obligados por los alemanes por su trabajo. Es un trabajo necesario que los alemanes necesitan hacer por su responsabilidad de emisiones. So, esos son datos fundamentales en el debate ético, filosófico, político. Ok, necesitamos entender que hay 5 tipos de justicia que falamos cuando falamos de justicia ambiental. Distribucional, quer decir, financiamiento, los efectos sobre la salud, as cosas de adaptação, as coisas que podemos mesurar são distribuídas de maneira não justa. Também há a pergunta de como as perguntas de que fazer estão controladas. Por exemplo, los treaties, os acordos de climática não falam de petróleo, de óleo petróleo. Nenhuma, desde 30 anos de acordo, não tem nenhuma palavra sobre a pergunta de óleo, que é muito importante para um país como Angola, onde o óleo é importante também. So, por exemplo, qual é a diferença entre como Saudi Arábia, ou Rússia, ou Estados Unidos, ou Angola, estão todos produzindo petróleo, mas a maneira de qual a pergunta seria addressed ou colocado é muito diferente, depende da cultura. Porque há uma presunção que todos que vão tentar de controlar a climática vão estar democráticos, por exemplo. Mas a Saudi Arábia não está democrático, a Rússia não está democrático. Também há uma pergunta de participação, que me parece muito grande por Angola, porque uma das coisas que me dá medo de trabalhar aqui é que não há muito trabalho sobre a climática em Angola. É uma desproporção. Quando eu estou aqui para trabalhar sobre imigração, mas eu sabia sobre outras perguntas de climática e como que vou controlar o que vai dizer sobre outras perguntas onde não trabalho aqui, não conheço muito. A participação, como fazer que os países como Angola possam ser a mesa para participar das decisões muito importantes. E estamos em período, há perguntas normais como usar menos de petróleo, mas também há perguntas novas. Por exemplo, que se chama em inglês perguntas de overshoot. Sim, porque estamos passando um nível de emissão e de temperatura onde vai ter uma aceleração dos impactos. E quer dizer que vai possivelmente trigger ou cause fazer que a gente faça emergências climáticas e ações de emergência, onde a participação seria muito importante. Por exemplo, eu trabalho por 4 anos sobre a pergunta sobre como refletir mais luz ao espaço e pôr químicas na atmosfera para refletir mais luz no espaço. Isso é muito difícil como pergunta, mas é não possível, é necessário que os países participem nessas discussões. Há um livro muito bem conhecido nos Estados Unidos que se chama Ministro do Futuro. Por exemplo, este é um livro de ficção científica, mas é possível que em os próximos 20 anos tenha evento de calor na Índia, onde 10 milhões de pessoas estão matadas em 3 ou 4 dias, ou uma semana. As temperaturas na Índia agora estão incrivelmente, como de 52, há meses a temperatura não baixa menos de 50 Celsius. A possibilidade de estar enorme casualidades,
Circunstancias. sí, circunstancias enormes para personas y es posible que India va a decir, vamos a poner las químicas en la atmósfera para evitar que se pase antes. So, esas químicas es una otra forma de cambio ambiental. So, va a llover más en lugares a causa de esas químicas porque la temperatura va a cambiar. Sí, cualquier cosa que los petróleos hacen que la temperatura está creciendo. Si nosotros pues hacen otras cosas para descer la temperatura, también es un cambio ambiental. So, hay los modelos mismos. Now, los científicos no quieren modelar esas cosas. Mas es necesario tener pesquisas sobre qué sería el impacto sobre Angola, sobre Gambia, otros lugares del abajamiento de temperatura también, porque es posible que a gente va a hacer cosas para hacer rápido abajamiento. No es fácil, pero no es imposible también. So, la participación en esas preguntas científicas, políticas, etcétera, una otra forma de justicias. Capacidades también es importante. ¿Quién son? Tienen estudiantes, capacidades científicas. Y también la pregunta de cultura. Cómo pensar de la cultura, cómo sería la manera de que la cultura de Angola, la cultura de los futuros angolanos querían ver ese problema, pues enteramente diferente que tenemos en perspectiva de Estados Unidos. Muy importante en esta pregunta es que los artes y la cultura es muy importante en esta pregunta. ¿Ha conocido indígenas también? Está muy importante. Movimientos indígenas. Una cosa que está muy estudiada ahora es que las historias humanas, desde las últimas 500 años, han eliminado los caracteres de la naturaleza en las historias humanas. El oeste empezó en el oeste, mas fue, how do you say fashionable? No fue una moda de decir, el mismo escritores indianos, africanos, todos los artistas, generalmente durante los últimos 500 años, salieron de la naturaleza de sus historias. Cuando no tenemos historias de la naturaleza, no podemos pensar en la naturaleza normalmente. So, es una cosa que muchos artísticos en el mundo empiezan a reintroducir la naturaleza en la cultura. Evidentemente, todas las culturas tenían la naturaleza en sus historias, mas diferentes culturas le eliminaron. Eso es muy importante para que el público entienda lo que está pasando con el sol, con el calor, todos afectan los animales, las plantas. Y si no tenemos historias donde estamos conectados a esas cosas, no vamos a solve the problem. Resolver el problema. So, hay también esa dimensión. Últimamente también una dimensión estructural que Angola tiene, por ejemplo, que el dinero de Angola vende petróleo es un problema estructural. Necesitamos falar. O también la manera de la cual construimos las ciudades. No es necesario, porque si Angola vende el petróleo, no es necesario que usted tenga carros que dependen del petróleo. Porque la verdad es que por energía de casa, es mucho menos energía exceptando energía de transporte, o energía solar, o energía de wind, de ventos, esos ventos, están menos que en todos los petróleos, todas energías petroleras. Mismo en un país como Angola, costaría menos usar potencia solar. Energía renovable, sí. Sí, el precio es más abajo que usar un viejo planta de coal. Sí, una planta de carbón. De carbón, sí. Es increíble que el solar es menos que eso. Sí. Para dar un número positivo, toda la energía petróleo que usan las humanas desde 500 años, the content, the energy content,
Con La piedra. energía la energía que tiene todos los petróleos que han usado la humanidad desde 500 años, equivalente a 1.2 días de energía solar. Toda la energía que necesitas para producir. Toda la energía que precisa para producir Toda la energía que ha usado la humanidad desde 500 años. para o petróleo. Sí. All the energy that Sí. we used for the last 500 years in oil is 1.2 days of sunlight. Wow. So, can you say it? Toda a energia que precisamos em 500 anos para, né, produzir o petróleo é Para producir. Qualquer fonte de energia. The total content. qualquer fonte de energia Sim. é possível criar em um dia dia Yes, em 1.2 dias de solar. de energia Sol. solar. So, é muito fácil de fazer, de traduzir, de converter-se. Agora, particularmente a tecnologia, faz que é muito fácil de separar o sol para todas as coisas. Ok, so esses são tipos de justiça. Desculpa, mas Sim. só para entender, distribucional é assim, qual é a responsabilidade que cada país tem Sim. na justiça climática? Reconhecer A discussão é muito grande como categoria, porque tem a responsabilidade de países, de individuais. Por exemplo, os ricos em países são mais responsáveis que os pobres. Os pobres há muitas dimensões dessa pergunta distribucional, mas da que se pergunta de distribuição são as números do problema. As outras categorias estão mais cultura, processo, a justiça em todas essas coisas. Mas distribucional é enorme perguntar-se. Por exemplo, distribucional incluindo impacto sobre os animais. Podemos mesurar isso, esses são números também. Claro. So, é uma categoria enorme. Continua a perguntar, sim. Não, recognition é mais as temáticas que se escolhem. Estar disputado, sim. Por exemplo, essa coisa do petróleo que você falou, Sim, né? exato. E porque não é conveniente pegar o petróleo como uma das principais causas, melhor deixamos para lá. Ou, por exemplo, com países como Angola, ou Trinidad, ou outros, onde produzem petróleo, mas não produzem muito emissões. Sim. Essa responsabilidade, como poner Angola à mesa, então, que produzindo petróleo por outros países, mas não produzindo problemas por outros países. Isso é como poner a perguntas de maneira que é próprio por país como Angola. E a última é participação no debate da justiça climática, né? Sim. Envolver os diferentes agentes. Mulheres, os países, todas as categorias de gente que necessita participar. Sim. A gente, por exemplo, que pensa que a mais importante que podemos fazer sobre a climática é dar mais poder às mulheres. Porque as mulheres, por exemplo, em setores tradicionais, as mulheres usam muito carvão por cozinhar, etc. E como cambiar isso, a educação, tudo, é um impacto muito grande. Sim. Eu não sei como é em Angola, mas eu fui no Ivory Coast, Costa de Sim, e the rich people, São os mais ricos. as populações mais ricas, em seus novos casos, têm todavia uma cozinha para carvão, que não é bom por seus câncer, nem é bom para atmosferas, mas querem que a cocina está assim. So, alright, so continua, ok. Essa parte é sobre Califórnia, um pouco. Eu não vou falar muito disso, porque você pode ver essas as perguntas de Califórnia, não de Angola, mas, por exemplo, em Califórnia, nos próximos 80 anos, a temperatura, isso é em Fahrenheit, como de 3.5 hasta 6 graus Celsius, vai crescer a temperatura mediana de Califórnia. É enorme como impacto. Você não tem esse problema aqui, mas a seca na Califórnia, que 66% da água vem del neve, snow. Nieves que vão estar. Isso é muito sério por Índia, porque Índia, todos os águas vêm de neves de Himalayas e esse cambio rápido.
es muy grande. Eso es uma coisa que vai passar-se. Por exemplo, eu sei que as províncias ao norte de Angola têm muito água. Em 20 anos é possível que você vai ter forest fires, Incendios forestales. incêndios florestais. Não posso imaginar quando você tem lugares em Angola onde it rains chuva 90% do tempo, mas vão haver em 20 anos que seriam que esses forests Sí, Yeah, vão incendios. começar a flamear-se. O problema com as árvores, particularmente, é que também eu sei que o governo põe árvores ao sul em Cunene, por exemplo. O problema com árvores é que a clima climática, as árvores, os sistemas de árvores se movem em 300 até 500 anos. El climático está cambiando en 30 o 70 años. So, la mayoría de los árboles que nos cogemos ahora no van a estar en 50 años, van a estar eliminados por fuego o otros problemas. Es muy difícil por el carro de saber eso porque las cosas están para el planeta. So, mismas soluciones con árboles, no, es la pregunta de carbon. No está muy permanente. Okay. E há muitos problemas com heat deaths. A pergunta da Índia, parece que as temperaturas na Angola não estão difíceis neste momento, mas há partes de Angola onde vai estar mais difícil temperaturas. E se pode adaptar com diferentes tipos de casas, etc. Mas necessitam pensar isso agora e começar a cambiar a arquitetura para dar, como dizer, cidades que estão that are ready for this. Não estão preparados para o que vem. Sim. Ok. Eso es una pregunta de distribución en la California. Diferencia entre razas o races, entre raíces, hay impacto de calor y de cambio ambiental. Eso es un de muchos ejemplos de distribución, impacto distribucional. Mundialmente, a cambio climático agora, pensando que está matando mais de 10 milhões de pessoas por ano, agora mesmo. E vai crescer enormemente no futuro. Ok. Isso não é isso. Ok. Ok. Esse é complicado para discutir, mas é importante que veja que a Angola está na carta. Essa é uma carta de a gente quer, por exemplo, combater o cambio climático com plantações de árvores, sim? Essa é uma pesquisa de 3 anos, onde modelaram a replantificação de árvores no mundo para tirar carbono da atmosfera. E se pode ver aqui a crescendo de carbono as partes amarelas e brown são os lugares onde a gente pensa vamos a poner muito árvores por allá para tirar carbono da atmosfera, ok? Primeiro, o efeito de toda essa plantação vai crescer a competição para comida, para a plantação de plantas para comer. Também o efeito climático seria 0,02 graus Celsius total, mínimo. Quando falamos de crescendo de 2 graus, é como 1 para 1000 de passamento de temperatura. Perto nenhum efeito, mas estamos modelando isso. O importante dessa especificação, pesquisa,
Pues eso sería a beneficio de eso. Ves que a beneficio não é onde ponem as árvores. É no verso, seria mais quente onde ponem as árvores, a coisa que as árvores absorvam mais temperatura, e a beneficio es para el norte de los países del norte del mundo. So, eso es un ejemplo de injusticia en la pesquisa mismo. Y en ese artículo no discuten eso. Solo discutan que pues funcionar para bajar temperaturas, mas no discutan que las temperaturas en África serían más grandes, mismo cuando África plantas más árboles. So, el trabalho seria en África, el beneficio será en el norte. Eso es el debate agora. Por que a arborização não vai ter impacto? Se acontece na África, não tem impacto na África. Porque es un problema, es un problema global, es un sistema global de caliente. No tenemos efectos localizados. Se puede localizar a temperatura, mas son diferentes, son día a día, no medio, no. So, por ejemplo, as árvores en ciudades pueden bajar temperaturas, Sim. mas não muito. É melhor pensar poner pintura blancos en las roofs. Ok. Sí, las calles no negras, mas hay muchas químicas y muchos procesos químicos que están developando que a la gente para crecer a reflexión del solar por el espacio de las ciudades para que la temperatura sea más baja. Es una enorme posibilidad económico-industrial de hacer eso, mas las industrias viejas de ruta de químicos, de ruta de roofings, están, como os petróleos están combatendo isso também. Mas como pode ser? Porque o árvore pega umidade, né? Então tem melhor temperatura porque fica mais fresco para essa água, né? Mas se pintar o teto de branco, sei lá, você está falando que isso é melhor que os árvores? Sim, por 200%. Sim, porque o problema é how do you say retention? Proteção. Retenção da calor da luz. Esse é o problema. Esse é o problema global, mas local também. So, num dia quente, o problema é que o sol que tapa as coisas negras, e a negra tem a temperatura e tem absorve e tem infrared e tem a temperatura perto das pessoas. Sim. Se é branca, há 40-70% que regressa à atmosfera. E isso é mais grande como. E os árvores também, se a umidificação ajuda, mas os árvores estão preto comparado ao branco, a pintura branco. E também os árvores têm, a coisa disso, tem a temperatura, sim. Exato. Sim, so, a gente gosta muito, mas importante, as árvores dão, how do you say, shade? Sombra, etc. Mas a um nível de uma região, as árvores podem ajudar um pouco. Localmente, sim. Para a região também, por uma cidade. Mas a pintura é muito mais importante como impacto. Mas isso é mais uma perspectiva antropocêntrica, né? Para o ser humano, mas os árvores têm outros impactos no sistema que são melhores. Absolutamente, sim. Quando eu falo de árvores aqui, estou falando de impactos sobre a calor. Sim. Mas nesta figura, são novos árvores, todos esses. Não são uma das mais importantes que podemos fazer é não cortar árvores que existam. Claro. Isso é muito importante para evitar quente. Mas plantar novos árvores, isso não tem muito efeito. Mas em cidades se pode ajudar com a temperatura e todas. Mas de maneira ecológica, novas plantações não estão necessárias. Mas porque demora tempo até a árvore ficar lá e ficar grande? Não entendo. So, em cidades, sim, está boa para controlar temperaturas, mas de maneira sistemas ecológicos, plantar novos árvores não cresce, não, porque os gases que causam
efectos climáticos están en la atmósfera por 1500 años. Un árbol, 550 años. De perspectiva sistemática, no es importante. Okay? Y los árboles mueren y ellos se van a la atmósfera también, desde el muerto, como todos nosotros. También hacemos mucho trabajo en preguntas de justicia de energía. En la transición, por ejemplo, aquí en Angola, en Luanda, si gente reemplaza motocicletas por motocicletas eléctricos o automóviles eléctricos, ¿cómo hacer que esos nos cuestan más por los pobres? Y si cuesta más, a gente que no tiene dinero va a estar oposado a la acción ambiental. Necesitamos hacer programas que piensan a los impactos económicos de nuestra transición energética. Por ejemplo, Angola puede vender mucho petróleo y usar el dinero para establecer un sistema de electricidad solar para el país, para poner el país en el futuro. Y haciendo eso, no dice solo a que vamos a, por ejemplo, si damos subsidificación a gente que tem casas, não beneficia a gente que não tem casas. Mesmo se há gente pobres que vivem nesses casos, a beneficio é a gente que tem propriedade. Necessitamos pensar como dar dinheiro a beneficiar a transição aos pobres também. E vou dar um exemplo. Em muitas cidades, 70% da custo da eletricidade é no sistema de distribuição, não na geração de eletricidade. Angola pode que está mais grande que isso, a coisa que você tem petróleo que não custa muito. O sistema de distribuição é como 70% do custo em muitos lugares, Boston, por exemplo, da eletricidade. Quando uma casa de pobres usa menos energia, estão contribuindo a decrecer a uso da distribuição. Essa custa de dinheiro, esse é um benefício que se pode pagar a essas famílias por isso. E essa é uma intervenção muito importante que se chama nos Estados Unidos virtual power plants, que usando a população para controlar, usando a eletricidade, que pode dar um grande benefício para o sistema geral. É uma maneira de transferir dinheiro não só novos sistemas técnicos, mas dinheiro e benefícios para os pobres. E também treinar o trabalho e etc. Pergunta? Você está a dizer que dentro da meia do consumo das pessoas, Sim. a pessoa, vamos falar, mais vulnerável, mais pobre, ela está a consumir menos eletricidade, então o que ele não está a consumir deveria de chegar em forma de outro benefício? Sim, é uma forma de benefício, mas também, se eles, por exemplo, se põe um sistema solar em village, essa elimina o custo por o governo ou por a companhia de eletricidade de construir muito mais linhas longas para eles. Essa baixa a custo da eletricidade em todo o país. Essa é uma forma de subvenção dessa village que põe solar ao sistema do país. É possível pagar essa village para dizer ao governo não necessitamos linhas. Esse é um benefício enorme para o país. Pensar assim, de maneira diferente, para que as investições que fazemos em energias renováveis não são só para o ambiente, mas também têm benefícios para wealth, para a riqueza da gente que não tem riqueza. Porque se não temos isso, também a gente que não tem riqueza vai resistir a cambiar, porque nós necessitamos pagamos por sua eletricidade. Não está. Ok? Entende? Okay. Sim. Há muitas coisas para falar disso. Ok.
Você conhece Elon Musk? Assim, eu gosto da tecnologia de Elon Musk, eu não gosto da pessoa de Elon Musk. A última cosa que Tesla introdujo antes que se fue con Trump es eso, es un robovan. Es una autobús autonómica electrificada. Y esa es la solución del futuro. Utilizamos eso en trabajos climáticos desde 50, 40 años. No es posible de reemplazar todos los vehículos gasolina con eléctricos y también resolver el cambio climático. Necesitamos usar, partajar sus transportes con otra gente. Un carro no está usado, los Estados Unidos no usamos el carro 5% del tiempo. La energía que usamos para hacer el carro mismo, si es un carro eléctrico, contribuye a creciendo. ¿Cómo va a hacer la gente en el mundo, el resto del mundo? Imagina, Hitch y Django están un poco difícil aquí para decir, mas imagine un sistema de vehículos autónomos que están públicos como autobuses y a gente puede usar sus teléfonos para decir, eu vou para sí, digo que voy a poner você con 5 otras personas y vamos eficazmente, sería más disponibilidad de transporte para la gente que no tiene dinero, etc. Esa es verdadero la solución de transporte. La solución de transporte por ningún país es de continuar que una familia tiene un carro, una familia tiene necesitar partajar transportes para reducir la energía y también pues, las químicas y todos que usan cada vehículo. Ok, aquí es una otra pregunta. Por ejemplo, eso muestra el dinero que Rusia tenía del precio de petróleo. Y ves que a costo de la guerra en Ucrania, pagó 2 veces más por el beneficio financiero del precio de óleo que cuando crece el precio de óleo. Hay una conexión entre la guerra y cambio climático también, que los países como Rusia que producen, o Estados Unidos que producen mucho óleo, dependen del precio de óleo por su economía y también y eso puede explicar Ucrania, que el precio de óleo es más grande a causa de la guerra en Ucrania y el beneficio por Rusia paga más, el precio de óleo da más dinero a la economía de Rusia que el costo de la guerra de Ucrania. Vamos a ver la conexión entre preguntas de justicia como guerra en Ucrania y también la industria del petróleo. Eso es el dinero que Rusia ganhava com o petróleo, né? Sim. Ou com a exportação de óleo. Sí. E que é essa barra A vermelha? costo da guerra por los primeros 2 años de Ucrania. Ves que Que é menor que el beneficio de dinero de óleo que tenía a causa de guerra. Porque ese precio se crece de precio en 2022, ven la guerra ven la guerra en Ucrania. Financió la guerra. Sí, financiou más que la guerra. Más que la guerra. Explico mucho de esta guerra, porque si no hay guerra, el precio decrece y si no tiene dinero. Ese es el sistema cuando nosotros vivimos con petróleo. Mas a redução do consumo do óleo da Europa fez que a Rússia perdesse também ganâncias dentro do... Pues porque el precio decrece en 2 años, porque Sí. ajustamos la energía. Más verdadero que, por ejemplo, hoy Israel ataca a Irán. Sí, el precio de hoy crece más. Irán ya está atacado, más dinero porque el óleo. Dijeron que eu posso dizer probablemente que a costa de destrucción de Israel sobre Irán es menos que Irán va a tener del crecimiento del precio de óleo. No, es muy feo como sistema. Es muy inmoral, sí. Ok. Todas son preguntas de justicia climática de mi perspectiva. Ok. Eso es sobre IA, no voy a hablar de IA ahora.
Eso es historia de luz. Ok. Eso es, los números que dicen sobre la usando de petróleo y el solar. Eso I'll leave you these slides, mas eso es los estatísticos sobre esta número. Ok. Sí, estamos developando en nuestro centro IA, Artificial Intelligence, se dice IA, inteligencia artificial para comunidades. Estamos los únicos en el mundo en este momento que están haciendo eso, que estamos estableciendo sistemas para que comunidades puedan movilizarse para climática más efectiva de manera práctica y también de manera política. Por ejemplo, estamos construyendo un IA por Mumbai, en India, para las comunidades acá en India que tienen, ¿qué se floods again? Inundaciones, para dar informaciones para sus comunidades que están inundados. No informaciones técnicas, mas informaciones políticas. Última vez. But against risk. No, actually, political information. Informaciones políticas. ¿Qué dice al gobierno última vez que se pasa? ¿Qué son las metas que dicen el gobierno? ¿Cuánto dinero dan? Se puede usar IA para investigar eso en YouTube, en radio, en newspapers, como en periodistas en muchas lenguas, y mesurar la manera de cual la sistema política está respondiendo a las necesidades de las comunidades. Y el primera primera meta es que un organizador en una comunidad que tiene problemas de climática, pues que el inteligencia artificial, pues darle 2 páginas de dos políticas para usar en sus campañas y sus campañas políticas para decir estamos aquí al frente en flooded, en agua, o no tenemos comida, como al sur de Angola, por ejemplo, que dice el gobierno, el gobierno lo hizo o no, podemos explicar eso. Eso hay un gran uso ya de inteligencia artificial por preguntas de biodiversidad, de electricidad, etcétera, que están buenos. Mas el problema climático es verdadero poder política para hacer el cambio. Estamos tratando de construir instrumentos para crecer a poder política de gente que está afiliada de climática. Ok, finalmente, y también crecer las networks, redes entre comunidades, usando eso también. Ok, finalmente, migración. Eso es un sistema que está funcionando más en el oeste que en África, porque África es un modelo por el mundo de actitud sobre la migración. Você tem treaty, acordo de Kampala, por ejemplo, de países de África de Sub-Saharan África, que dicen que es un acuerdo de migración climática, que dicen los países, 27 países africanos, dicen, no vamos a intentar de evitar las migraciones, vamos a permitirlo, investir a gente que están desplazados y todo. Angola no ha señalado, mas dice que va a señalar. Refugiados o No se puede usar refugiado por climático, porque refugiado quiere decir que es una ley internacional, quiere decir que la gente puede regresar, que no es totalmente posible con la climática. Mas sí, los migradores de climática, Kampala, acuerdo de Kampala es un modelo por el mundo. Imagínense que los Estados Unidos hablan con México o Canadá, que tenemos fronteras comunes en un problema ecológico y vamos a negociar juntos. Entonces, pues, Estados Unidos, militarización, etc. Tenemos una política en Europa, en los Estados Unidos, donde el cambio climático causa migración causa elecciones reactivas, conservatistas, fascistas, como Trump.
esos no gustan de política climática que crece a cambio climático. Es un muy horrible feedback loop. Sí, veces. So, nuestro proyecto es para ver cómo interrumpir ese ciclo. No vamos a ganar eso, mas tentemos de alentarlo o dar a política más progresiva evidencia o otra cosa para hacer una política más positiva. Y yo pienso que a Acuerdo de Kampala es una lección por el mundo de cómo, a pesar de esos problemas, de manera cooperativa, que a gente va a mover, etcétera. Otro de los, eso es la línea negra, son migraciones para climática, la negra azul es migraciones para conflicto. Agora, en este día, 2 más personas están desplazadas por climática que por guerra. Wow. Es posible que 1 billón de personas van a mover antes del 50 años 50. Muchos son internales, mas también internacionales. Eso es enorme a impacto ya del cambio climático sobre la migración. Eso es también hay impacto sobre el terrorismo. Eso son dedos de Mozambique, del norte de Mozambique, desde un ciclono en 2016, 2018, pues ver la manera de que el terrorismo ha desplazado, ha moviendo gente al norte de Mozambique solo. El mundo de Mozambique solo es 670,000 personas desplazaron. El variable que pasó aquí es una ciclono causada por climática. A vulnerabilidad crece, a instabilización política crece también y pues ver un impacto enorme del terrorismo en desplazado a manera que la gente mueve. Okay. Okay, no voy a hablar de eso porque se puede decir. Eso necesita mucha especificación. Eso no puede hacer. Okay, now voy a hablar de eso. Okay, so no, hemos hablado un poco de crédito carbón. Just read the slides, maybe. I don't want to talk about this. That bothers me too much. I won't be fair. Okay, podemos. Y eso, hay gente que quieren usar las árboles y, how do you say forests? Bosques. Hay floresta. Florestas para crédito de internacional sobre de carbón. Hay muchos problemas de eso, mas hay soluciones también. Más poder a las comunidades locales, etcétera, mas es una gran... Hay mucho a decir de eso y no voy a hablar mucho de eso hoy. Hay mucho a decir. Ok, mas só para entender, o que dizer o Foreign are not commodities, está a dizer para deflorestar ou é uma coisa... Para mesmo para proteger, mas quando dizem, por exemplo, em Libéria, eu conheci um pouco allá, as comunidades locais vengan de cambiar la constitución para que las comunidades puedan controlar sus forestas, que Sí. se llaman como catedrales, como lugares sagrados. Sim. Y Dubái venía al gobierno de Liberia y dice, vamos a dar $1 billón para preservar sus forestas. Ok. Y vamos nosotros a controlar, no las comunidades. So hay preguntas sobre sovereignty, Soberania. y de control local. Si nosotros decimos las forestas de Angola están aparecen al mundo para proteger el climático, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer la gente que moran en esas forestas? Ok. Sí, que no tratan de esas forestas como que son globales, sino es una cosa local. Ok. Okay.
Eso es el carbón que está gerado ahora por poblaciones indígenas en el mundo. É muito. So, na América Latina, hay 40%. So, 40% do carbono no mundo, muito do carbono no mundo que está preservado en árboles está preservado en terrenos indígenas. Sí, como protectorados, como áreas que tienen. Sí, sí. Ok. Es posible de tener justicia ambiental sobre en este sistema y yo puedo conectarse con gente que hacen eso. Y son historias de eso que no puedo ser muy bueno, porque es para ok, eso es una standard, norma para justicia ambiental por comunidades que tengan árboles y florestas que se pueden ver en línea también. Ok. Esto es el fin de mi presentación. Puedo hablar un poco del trabajo. Sí, no, eso es todo. Ok. Puedo trabajar en Angola un poco. El proyecto de Angola está parte de un proyecto mundial para cambiar. Sorry, I forgot how to do this. And let me go back and see for a slide. Oops. Slide is 20. Okay, I can't do it. Oh, here we go. It works. Tem também umas flechinhas lá embaixo, Oh, nice. talvez. Yeah, thank you. Funcionando. Ok. Eu vou estar aqui para dizer o projeto que estamos tendo. No Angola, o trabalho que vamos a fazer é de tentar de coletar histórias de migratórios climáticos na Ondiva, Namíbia e outras partes ao sul. Geralmente há como 3,5 milhões de pessoas que têm problemas com comida ao sul do país, principalmente. A gente diz que só 100 mil dessas pessoas estão migrativos climáticos de seca para seca no sul. É possível, primeiro, que com um pouco de bad luck, mala sorte, pouco sorte, que a situação pode estar muito mais grave, muito rápido. Se tem já 30,5 gente que não tem suficientemente comida, é possivelmente que tem 3,5 ou 3,5 milhões de pessoas que vão morrer, eventualmente, se continua em um ciclo diferente do passado, que é essa verdade climática extrema mais grande. Tentamos nosotros, nuestro trabajo no es, nosotros no estamos a línea frente de ese programa, trabajando con organización que nos frente para ver cómo colectar historias de gente que están moviendo por migración por climática y aprender cosas que podemos aprender por el resto del mundo sobre dimensiones posiblemente positivo dessa migração. Por exemplo, a Acordo de Kampala é uma história positiva. Quando a gente vai na Namíbia, um dos problemas entre Angola e Namíbia é que Namíbia gera essas gentes de maneira melhor que a Angola. E quando eles regressam a Angola, nós estamos tratando, bueno, eu falo com o Ministério do Ambiente há 2 dias, e é possível que com mais informações o governo de Angola possa servir as migrantes melhor. Também as migrantes estão em populações nomádicas.
si dan voz a estas poblaciones, a maneras a las cuales están resilientes, podemos aprender de eso también, de sus cosas, ellos con ellos de su ambiente. Estamos al inicio de este proyecto. A nivel global, tentamos evitar que a gente trata que universalmente as migratórios climáticos de maneira negativa, porque os números são más que não vai funcionar. É por isso que ele tem essa imagem ao início de minha apresentação. Mas você conhece filmes zombies? Desde 30 anos, eu disse que os filmes zombies estão preparando a gente para a migração climática. É uma maneira subconsciente de prepararnos. As imagens são horríveis. Esses são filmes de Hollywood, enormes filmes de Hollywood. A gente que em grandes números que caem do cielo, porque a coisa de cambio ambiental, possivelmente. Nós temos soluções agora, mas uma coisa boa é que a pública não entende muito o problema da migração climática. Em Europa, nos Estados Unidos, é inteiramente possível que os conservadores, os fascistas, vão usar isso para crescer as paredes, para perseguir os migrantes. Mas o problema é muito grande que isso não podemos ter apoio a uma perspectiva negativa. Necessitamos dar voz aos migratórios e também soluções positivas. Temos uma ideia agora que dá para dar exemplo de como pensar diferentemente. Nos Estados Unidos vamos a ter em enero ou fevereiro festival de migração climática para celebrar a gente que han venido a mi ciudad a cosas de climática. Por exemplo, puertorriqueños que ven en Huracán María y también amazonas de gente da población Shuar que están en New Haven, están legalmente allá, cambiaron la economía, cambiaron la música, cambiaron la comida. Vamos a celebrar eso. Y también vamos a honrar los lugares que ellos quitaron. Y para celebrar, imagine que la primera vez que un ministerio, os políticos o populaciones entienden la migración climática sería una festa. Eso es como reorientar a gente un poco para que ellos aprendan no como zombies, sino como una festa. Esa es el último del proyecto. Vamos a ver si es posible. La festa es una idea, hay otros posiblemente. Outra ideia, por exemplo, é para que a gente conheça mais do Acordo de Kampala, em África, que é um continente que já ha sido coisa para melhorar a situação. Ok. Então, partilhar conosco a nossa apresentação e também uma referência do acordo do Saque. Do Kampala? Yeah, Kampala. Sim. Yeah. Wrong city. Yeah. Okay. Yeah. Just trying to get to not such a disturbing picture. Sorry. This is hard. Some of this is hard for me to take. So Yeah, no, mas isto é fundamental. Okay. Yeah. Para ver se há questões dos como podemos abrir o Sim. Instagram para Pode ir para o Teams. Bom, então, Chat, conversa? Ok. sim. Estamos no momento para interagirmos com perguntas e respostas. Em função de tudo que ouvimos, se há alguma inquietação, alguma contribuição, então o tempo é todo nosso. É só levantarmos a mão e nós teremos o gosto de autorizar.
Acho que de momento não há questões. Ok. Eu tenho perguntas, eu só quero deixar os outros falar primeiro. Tem de ter coragem de falar primeiro. Na verdade, tenho uma que eu queria perceber quais são as principais rotas quando fala da migração climática. Quais têm sido as principais rotas onde Cosas? rotas, ou caminhos, What are the se tem sido angolanos para os Estados Unidos, Estados Unidos para Angola. Não, geralmente é aqui. You mean which where the rich people taking now? Yeah. Ok, eu não conheço os detalhes muito agora, mas nas discussões que tem aqui, é entre a sul do país e na Namíbia, é que a gente que movem a coisa de sem água por os animals, por os animais. Canados. Sim, e Sina is on the call, and they just asked the question, what do you know about the immigration routes from climate migration? Do you know other parts of Africa you could talk about? Mostly the climate. First of all, hi everyone, nice to see you and really thank you. Nossa, Happy to be here. essa chefe de trabalho, ela vem ao fim de julho. Anyway. So regarding climate migration routes in Africa, most of the climate migration occur as an internal displacement in sub-Saharan Africa, and the movement is usually into the neighboring countries. So let's say in your case, maybe Angola to Namibia or the other neighboring countries. But the common routes used, for example, from East Africa to Europe and East Africa through let's say from Ethiopia, Djibouti to Middle East, and then to Europe, or the other way from Sudan, Libya to Europe. But this migration routes are mostly frequented by people displaced because of war, conflict, economic reasons. But climate migration, still majority of climate migrants remain within the continent, doing more internal displacement. Let me translate that. Yeah. Ok, a maior parte das migrações são de facto internas, dentro dos países ou para o país vizinho. Mas os migrações do leste da África muitas vezes são para via Médio Oriente, para a Europa, mas estas migrações são muitas vezes provocadas pelas guerras, pelo conflito. Mas a migração climática é normalmente dentro dos países ou para os países vizinhos. Na África, na Centro-América é muito mais internacional. A migração climática é difícil de separar. Eu não conheço a África muito por essa pergunta, mas em Centro-América é difícil separar guerra e efeitos climáticos porque são pressões em as partes rurais. Não há água, não há comida, que coisa interna, problemas políticos internos. Mas tem de ser muito difícil separar, estou a falar em termos do norte da África, separar a migração climática com migração do conflito, porque são Yeah, see, he's saying that it's harder to separate, get war also in North Africa, separate war from climate migration because of the codependencies. But anyway, so. Yeah. Yes, it's kind of it has a complex relationship, the driver of climate migration, because it could start from climate and then lead to economic reason, or it could start from lower economic level and then could be exacerbated by the climate change. So there is really interconnectedness between these drivers. That's why when we study climate migration, we cannot just try to identify one reason of migration, but we need to identify disconnected reasons of migration leading to the last push of the people from their place of residence. A senhora explicou que a relação entre a migração por causa do conflito e climática é muito complexo, porque a mudança climática pode provocar migração ou pode provocar também conflito interno que também
a provocar a minha questão. Ok, obrigado. Acho que podemos continuar com a sua questão. Temos outra ainda aí a nos solicitar. Eu queria saber, esse acordo de Kampala que estão celebrado, algumas das coisas que estão dentro do acordo que abrem essa, não sei se é um recebimento, a migrações, assim, que tipo de coisas acontecem nesse acordo que são boas que a gente deveria olhar como referência? So she's asking, what are some of the elements of Kampala that should be seen as a model of the Kampala Accord? So like the main goal of the Kampala Convention is to support displacement caused by these different climate change drivers, environmental change drivers, and disaster related drivers. Okay, stop for a So- second. Let me translate. Let's translate. So, a cosa es únicamente acuerdo sobre a dislocación a cosa de economía eléctrica. So dice, ya es una innovación ya. Okay, go ahead. So Angola is already a signatory of the Kampala Convention, but in terms of implementation, now they have to take the Kampala Convention and then develop more internal policies or legal frameworks that could support existing, like people within the country who are being affected by these different drivers of climate change. So Angola já now hizo cosa específica a cosa de Kampala. Can you give her an example of a specific policy that has been implemented somewhere? Is sort of what she's asking because of Kampala. So yeah, for example, from Ethiopia also we are also signatory of the Kampala Convention. So it's more like to protect people displaced internally because of different drivers. For example, in recent years, drought has been frequent driver of people within Ethiopia, mostly in the southwestern part of the country. And so the government has this policy to protect these people. They will resettle them, relocate them in another place where they are a bit more protected and where they can get assistance. Okay, so for example, Ethiopia is zona de protección para migratorios internales y se tem uma política especificamente para essa gente que não tem Angola, por exemplo, na Colônia. Can we introduce students briefly, since I see, I'm just noticing who's on. Mads and Alyssa, can you come on video for a second? I don't know if you can. All right, I yay. cannot be on video. Okay. Quickly introduce myself. So, Okay. Do you speak Yeah. Portuguese, Mads? do you want me to do that now? Yeah, go ahead. No, I Awesome. do not. I'm learning some very basic phrases, but Okay. no, I don't speak Portuguese. Okay. Yeah. SOS do Mads. you want me to introduce? Yeah, I just keep it one Mads. sentence at a time, so I can translate. Yeah. Okay, great. Sounds good. So I'm Mads, and I am a Master's of Public Health student at Yale. Okay, faz mestre de ambiente pública, saúde pública. Yeah, go ahead. And I'm very excited to be coming to Angola. My focus in my master's program and with this project is focusing on climate and health and like how human beings are experiencing climate change or people. Either way. So os pesquisas estão sobre o impacto da climática sobre a saúde humana. And how do you say nurse? Enfermeira. Já está uma enfermeira praticante. I'm just telling you you're a nurse also. Anything else? Yeah. My background is in nursing. I worked as a nurse in a neonatal or like a baby ICU for 2 years. So Okay. that's it. Okay. Trabalho com bebês prematuros antes de regressar à escola. Alyssa. Oi, meu nome é Alyssa McKenna. Não sei que horas são em Angola, mas tudo bem. Boa tarde da minha parte. Desculpa, meu cérebro está trabalhando em língua ambiental. Meu português pode ser estranho, mas eu estudante no Yale, mas não uma estudante de Masters, eu estudante de menos. Então, eu estudo Licenciatura.
Sim, undergraduate, eu estudo a saúde pública. Então, eu não posso para ir no Angola durante neste verão, porque eu trabalho no Jordânia por uma coisa legal. Mas eu muito animada sobre esse projeto. Eu trabalho no mapeamento do ArcGIS, então eu espero que tudo corra bem. Eu não sei, eu não tenho muito para falar, então, sim, obrigado. Okay. Well, Sina is our other student here or not? I don't see her. No, okay. No, No. Pardoza couldn't stay. Okay, got it. Outra pergunta, ok. Talvez essa terceira estudante cresceu em Cape Town, mas é de origem somaliana, e também é muslim, também, mas está não está em escola. Well, let me just say, when you come to Angola, you will be welcomed by us. We have an office in Unjiva, and our colleague Suarez Nasso will be there, and he speaks English as well as obviously Portuguese, but so he may be able to provide you some advice locally in Kunene. Thank you very much. I was just with the World Food Program, who has, I think, a very big presence in the region, and they have offices in Huila and other places, and they think you should visit those places too, and they have offered drivers and things as well, so good stuff happening there. Yeah. Thank you. Outras perguntas? Sim. Se temos mais alguma, Roberto tem, Eu dois mais. Tenho apenas uma pergunta. Meu nome é Alberto, sou Mizaki, membro da DW. Quero parabenizar o Dr. Michel em fazer o esforço em falar português. Felizmente consegui compreender aquilo que o doutor trouxe sobre questões de justiça. This one with the not the sense makes me feel good about my Portuguese. The pages of notes while I was talking, I was like, oh, I speak well enough to understand. É uma temática que muito tenho estudado por conta da minha inserção no projeto Direito à Cidade e Justiça Climática, e foi mais do que uma partilha de conhecimento, foi um exercício, né? Buscar aquilo que tenho investigado sobre essa questão. Mas o que eu não consegui perceber é sobre a questão da energia renovável, mais do que beneficiar as questões ambientais. O doutor também disse que gera riqueza para quem não tem riqueza. Eu não consegui perceber isso e gostaria que o doutor, pelo menos, me explicasse sobre isso, né? Para mim compreender melhor. He's asking how to think about building wealth with renewable energy. Yes, but you made an argument that those who consume low energy are actually contributing. I mean, Yes. because they're poor, Yeah. they are actually contributing to Okay, so the wealth. yeah. And if you could explain that. Sim. Okay, so quando ponemos energia renovável em uma comunidade, em Luanda ou em vilarejo rural, geralmente essa tecnologia reduz the burden, Carga. o stress que tem o sistema do país nacional. Exemplo de uma cidade, um vilarejo rural, por exemplo, é puro, por exemplo, se o governo não conhece muito a econômica energética de Angola, mas geralmente país há budget por eletrificação. E dizem, vamos a poner linhas por estas comunidades rurais. E quando essas comunidades rurais crescem, vamos a poner mais linhas. Sim? Essa custa muito. A custa da eletricidade para dar essa eletricidade, 70% ou mais que a custa de petróleo ou outra coisa para generar eletricidade.
a sistema, a infraestrutura custa muito. Quando o vilarejo rural faz um sistema renovável, isso reduz o budget que necessita pagar o resto do país para dar linhas a essa comunidade. Mas, se você mora em um vilarejo rural, você pode dizer, eu quero linhas que vêm da capital para dar minha energia. Ou eu vou pôr solar. Se você, a coisa da bias, da prejuízos que tem gente, é geralmente dizer, eu quero ali. Porque é que toda outra gente tem linha, eu quero linha também. Porque como dar o benefício real, não? Porque a eletricidade é o mesmo, se vem de solar ou vem da linha. Porque uma comunidade que não tem dinheiro aceitará de fazer uma coisa diferente? Só se dá trabalho, o dinheiro, riqueza também nessa comunidade. A nação pode dizer, vamos a dar o dinheiro que pagaremos para a linha Para outras coisas. para outras coisas por seu vilarejo. Gerar incentivos. Gerar incentivos. Porque vamos a pagar a linha ou vamos a dar dinheiro para outra coisa. Hospital, ou medicina, ou comida, ou agricultura, ou pompas de água, outra coisa assim. Porque senão, as influências políticas vão alentar a transição. Sim, é um exemplo, por exemplo, como pensar de maneira. Não podemos ir a um vilarejo e dizer é melhor para o planeta, por favor, tem solar. Não, é necessário pensar melhor para os meninos agora e pensar economicamente da maneira que podemos fazer isso. Ok. Yeah. Bom, não sei se temos mais uma questão para os nossos companheiros que nos acompanham na sala virtual. Eu tenho. Sim, Eu tenho uma ou duas. pode ser as duas, pelo menos aí vamos já fechar. Two questions left. Sorry. Uma é de compreensão e outra é mais para refletir. Você falou que para mim dá assim como ainda custa um pouco digerir quando fala vamos ver a migração climática de um jeito positivo, né? Tem jeitos de, vamos falar assim, celebrar essa migração. Eu não sei, mas eu imagino que se mover de um lugar onde você morava, onde seus ancestros moraram, e sair daí porque não tem outra opção, é bem traumático, né? Sim. E você tem essa ligação, tem essa história com esse lugar, e você não tem outra opção que sair, né? E chegar a um lugar que para você é alheio, se chama, é novo, né? Então, claro que pode ter um jeito de criar mais um ambiente muito mais receptor e mais benevolente para as pessoas, mas não sei, não imagino como não pode ser uma coisa muito Positiva. sim, como pode ser positiva, porque eu imaginaria que é bem forte para as pessoas ter que deixar seu território. See, I don't know. So she's asking if how do you make something so difficult positive, right? Eu não tenho resposta agora, mas é inevitável que a gente vai mover. E, geralmente a gente move no planeta por toda a história. Você tem ancestros, mas e na África, evidentemente, desde 300 mil anos ou mais, mas há populações que movem por muitas regiões. Podemos identificar as coisas positivas que podemos ainda. E também, e mesmo se é celebrar a maneira de qual a gente processaram traumática de maneira mais positiva. So, não dizer não em negativos. Por exemplo, se temos festival de imigração, vai estar muito importante que temos um momento sagrado também para as coisas que a gente left behind, que não tem. Mas
Não sei se está sobre isso, não sei. Mas eu sei que agora, se falamos do problema de migração climática, lo melhor que temos é uma história deprimante. Esse é o maior no mundo hoje. As organizações IOM, onde que trabalhamos, eles funcionam para comunicar desastres e histórias deprimantes. E como dar voz a gente que está movendo, porque a gente está movendo não mora em sua deprimação, mora em como cambiar sua vida. Não disse que não é coisa deprimante em história, mas como podemos começar a identificar as soluções mais positivas. E também vai dar a possibilidade de que menos pessoas movem também. Se podemos pensar mais progressivamente, também podemos pensar a cambios que a gente pode fazer em seu lugar para sobreviver também. Exemplo extremo, Venice, em Itália. Há muito mais turísticas que Venice pode ter. Vamos ter 20 mais Venices antes do fim antes do ano 25. As cidades podem cambiar-se, cambiar para estar outro tipo de lugares, etc. Essa adaptação também. Muito bem. Vamos só dar uma tempinho, assim, lá em Grácia, Marques, para participar. Não deixamos só assim. Senhora Ingrácia, por favor. I see ending the call. Conseguem ouvir-me? Perfeitamente. Conseguem ouvir-me? Ok. Okay. Good afternoon, doctor. My name is Engracia, working actually at Integrated Group. During 2 years, I worked with an organization on a project about human rights and environmental rights, funded by the European Union. And last year, we hosted an international conference on environmental rights, where we engaged in a very extensive discussion regarding the carbon market. So, setting perspective, advocate for the carbon market as a mechanism to ensure climate justice. However, given the understandingly capitalist framework, and we found many statics people about the carbon market. And I want to hear by your daughter, what is your perspective on the carbon market and how it is a viable strategy for climate mitigation? I don't know if I was clear on my question. I didn't, but my perspective on what, again, did you understand, Sina, the question? The speaker here isn't so great. Okay. Say your last sentence again. I wanted to understand the perspective of doctor about how carbon market in Angola, for example, is Carbon a viable markets. strategy for climate mitigation. Okay, for what kind of certification? Carbon markets, right? You said? Carbon market, right? Carbon Markets, yeah. markets, yeah. As a viable strategy for what outcome? Climate mitigation. Climate mitigation? Real ability. We can say what we are not using. Right. So climate mitigation, probably. Yeah. Hello? Yes, I hear you. It's a very, I don't know enough to answer that question well. I can hear you. Oh, no, no puedo oírme. Am I muted? No. ¿Puedes oírme? Now? No, Ingrácia. Não tá. Gracias, me oí agora. Now? Hello? Hello? Yeah, can you hear me? I lost the connection. Yeah, I can Okay. hear you Can now. you hear me now? Okay. Yeah, eu não posso, I can't answer that very well. I don't know enough about the carbon markets in Angola.
Are you asking? Você está preguntando se A general overview about carbon market, because I have Yeah. some difficult to understand how can we mitigate the impact of climate changes, selling what we are not using. When I say what we are not using, we as African, we know that we are Yes. not on the same level of pollution Yeah. with the Asia or European Yeah. countries. This is a Yeah. this is a very it's a very controversial topic. And I would not want to express my opinion as an American about how you should do this. I can tell you individually, I'll give you an example from India. Many, many years ago. I mean, there are people in Africa and people in India who do not believe in international subsidies for mitigation, adaptation they do, because they believe that they want their countries to learn how to live off the natural resources they already have, their sun or whatever, things like that. That's an extreme position. But there are ways in which entering the global carbon markets can increase dependency and path dependency for development that are not healthy necessarily. At the same time, clearly the rest of the world has screwed up the environment for the countries that have not emitted a lot and owe them something. And what form should that debt be paid in is a question that, but you don't necessarily want to pay that debt in a way that doesn't create a long-term health in the countries that are taking that payment. So you don't want to be subsidized to become more addicted to fossil fuels, for example, right? If that makes sense. So, but I don't have a lot of great answers. That's there are many mechanisms that being discussed. None of them are actually very big. For better or for worse, it may feel big, but when you think about the global carbon market is maybe $5 billion. The global oil market is 7 trillion, right? So it's 7,000. It's like basically 4,000 times larger, and that is also true for the impact. So the impact of the global carbon market is very small compared to the impact on climate of the global oil market. So it's still very small, which has its own issues. But anyway. And here in Angola, I think there are no real. I mean, I attended several months ago a conference on carbon markets here. Actually, 2 different conferences, and it appears that as yet there are no carbon. There's no carbon credits being benefiting projects in Angola. There are a lot of people around looking to market this idea. In the last few months, we've been approached by 3 different organizations who want to partner around carbon credits, but we don't understand either what benefit or not there. Let me along the lines of climate justice. So there is a question of, remember how capabilities was a question of justice. Globally, there's increasing agreement that carbon markets should be jurisdictional, meaning if Angola is selling carbon, it should have a regulated inventory of carbon that the country controls. So when a private company or nonprofit comes to Angola and says, let's make carbon credits in Angola, what's the legal basis for that accounting system, right? Angola clearly does not have the ability to create a jurisdictional bank for its credits yet. That's a justice issue, right? Is that if there's going to be a global market, what's the capacity of countries to participate in that market in a rigorous way? So that's an example also. But in general, there is a movement, to the extent there are good carbon markets, quote unquote, there is a movement for them to be aligned with governments. So the same people who protect property, every other form of property in Angola is controlled by the government. Why would carbon property not be controlled by the government? Even if it's, I mean, obviously the government doesn't own all the property, but you have
a property title that's controlled by the government. So that's the kind of thing. Yeah. Doesn't mean the government would own all the credits. It just means that they're sold. It's got to be in a system that accounts that fits in Angolan accounting. Bom, então, para fecharmos, gostava de dar Obrigado. minuto ao doutor para as últimas considerações, né? You want to finish up with a Um, statement? Well, estamos muy, agradecemos mucho a recepción que tenemos ya y nosotros estamos muy excited, emocionados de regresar con los estudiantes al fin de julio en agosto también para hacer ese trabajo. E agradecemos muito a ajuda e suporte que você pode dar a los estudiantes para o primeiro gol, o mais grande gol é de humanizar as histórias de migração em ajudar. Você tem 50 anos de humanizar e de trabalhar no terreno de Angola e agradecemos muito de beneficiar dessa experiência para a pequena pesquisa que nós estamos fazendo. Ok. Ok? Muito obrigado. 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 Bye, bye. Bye Bye, everyone, Alison, and thank you. Matt. Obrigado. Ciao. All right, thank you. An honor to give a talk here.